Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20, o HF, canal 3 NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da UTV, ainda um telefone que fica à sua disposição, também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, dermatologista doutor Adriano Almeida. Prazer tê-lo aqui, doutor Adriano. É um prazer estar aqui com vocês. O senhor é diretor da Sociedade Brasileira do Cabelo. Sim. Anunciei corretamente? Correto, está correto. E o que é tricologista, que eu deveria anunciar aqui, mas eu fiquei... Tricologia é o estudo do cabelo. Então, nem todos são dermatologistas, mas as pessoas, os médicos que se dedicam a estudar os cabelos, são chamados de tricologistas. Também conosco o oncologista pediátrico, doutor Renato Melaranho. Prazer tê-lo aqui, doutor Renato. Prazer, igualmente à disposição para a gente conversar sobre o assunto. O senhor é da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Isso, eu sou da Sociedade Brasileira e sou oncologista no Hospital Santa Marcelina e da Santa Casa de Santos também. Psicóloga clínica, doutora Vânia Calazans. Prazer tê-la aqui, doutora Vânia. Eu que agradeço o convite. A senhora, a sua especialidade é hipnoterapia cognitiva? Na realidade, eu sou psicóloga clínica, né, com especialização em terapia cognitivo-comportamental e também utilizo a hipnoterapia cognitiva como coadjuvante no meu tratamento. Depois a senhora me explica direitinho o que é tudo isso. Explico. Acho bom. Enfermeiro Marcos Vinícius de Lima Oliveira. Prazer tê-lo aqui, Marcos Vinícius. Prazer é nosso estar presente aqui, representando o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, os profissionais de enfermagem no seu programa. O senhor já traduziu o que é Corenha, é isso? Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, jurisdição estadual. Parabéns pela dedicação de todos os senhores. Mas vamos falar sobre tratamentos para o câncer infanto-juvenil. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Mas, doutor Renato, eu gostaria que o senhor explicasse porque como é que é SOBOP? SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Eu prefiro que o senhor me oriente do que eu me arrisque a... Tá bom, vamos lá então. Por exemplo, existe um mais curável ou menos curável, um câncer mais curável ou menos acho que curável? O câncer, a gente tende a falar câncer como uma doença única. O Sim. câncer são centenas de doenças. Existe hoje em dia um grande número de doenças altamente curáveis, mais curáveis até que infecções. Sim. Né? E outras doenças que ainda a sobrevida deixa a desejar. Né? Então, a gente tem que dividir essas pela doença e pela possibilidade de cura. Em média, o câncer pediátrico, hoje a gente consegue curar 75% a 80% das crianças quando diagnosticadas mais precoce. Eu acho que o nosso grande problema no mundo e no Brasil é o atraso no diagnóstico. Né? Quando se diz aqui células embrionárias, Isso. o diagnóstico ou detecção, não sei qual é o termo correto, aí entra nesse aspecto que o senhor... Porque ao contrário do câncer do adulto, primeiro, esse é outro conceito, o câncer pediátrico não tem nada a ver com o câncer de adulto, são outras doenças com outras origens. A doença pediátrica se origina em células embrionárias, ou seja, células imaturas. Essas células estão espalhadas no corpo e essa célula imatura, em algum momento, sofre uma mutação e desenvolve um tumor. Sim. Ela é uma mutante, né? Se perde o controle sobre essa célula, ela desenvolve o tumor. Ao contrário do adulto, que são tumores, grande maioria, com fatores ambientais. Então, é o fumo, é a comida... Eu preciso que o senhor fique mais próximo. Todas essas coisas podem dar origem ao câncer. Da criança, não. Ela nasce com essa, entre aspas, predisposição. Daí que a importância do diagnóstico precoce. O pediatra, o agente de saúde, o enfermeiro, tem que pensar que essa criança pode estar com câncer.
né? Ou pode ser um câncer, porque não tem um sintoma característico. É mesmo sintoma de uma infecção, de uma dor de cabeça por uma gripe, enfim, se confunde. Se você não pensar, você não diagnostica. Então, a SOBOP tem feito um grande trabalho, junto com outros parceiros, o Instituto Ronald é um deles, de fazer treinamento das pessoas para que pensem nisso. Inclusive, eu vou entrar na seara do meu amigo aqui, do Corém. O Corém está desenvolvendo hoje uma capacitação para enfermeiros que trabalham na área de saúde pública, né? Pensar em câncer. Isso que as pessoas têm que pensar em câncer. Eu estou falando isso porque a minha mulher está lá dando aula, porque ela trabalha na área. Na verdade, esse programa ele é um programa destinado aos enfermeiros que atuam na atenção básica, né? Um treinamento para a detecção precoce dos sinais e sintomas do câncer infantil, né? Para que esses sinais e sintomas sejam percebidos pelos profissionais de enfermagem. É um programa muito importante para que a gente consiga encaminhar as crianças o mais precocemente, né, usando, obviamente, os meios necessários, né, para que esse câncer seja tratado o mais precocemente possível. E, obviamente, quanto mais cedo você começa o tratamento, maior é a chance de cura. Né? Um colega de Sorocaba, só para ter um exemplo, eles fazem um histórico de quando começou o primeiro sintoma até o dia que chega no especialista. No Brasil, dá mais de 100 dias. Em São Paulo, no estado de São Paulo, que teoricamente é o estado mais desenvolvido. 100 dias é muita coisa, quase 4 meses. Então, se perde a chance de cura antes de se pensar em câncer. É que o senhor está dando um quadro que eu acho... eu sou jornalista, Isso, eu digo sempre aqui, só sou jornalista. O senhor está colocando um quadro que eu acho que é muito difícil, porque adulto, qualquer um de nós aqui na mesa, que somos adultos, temos a possibilidade de repente, descobrir que alguma coisa não está indo bem, né? Alguma coisa está diferente comigo. Agora, uma criança é só a observação daqueles que estão próximos. Não, a mãe fala exatamente isso. Meu filho não está bem. E ela vai 200 vezes procurar assistentes de saúde, porque o meu filho não está bem. Então, nesses 100 dias... O olho da mãe. O olho da mãe é perfeito. Nesses 100 dias, ela foi 10, 20, 30 vezes no médico. E a gente que trabalha com formação de médico fala, a mãe tem razão. Não fala, essa mãe é uma chata que veio 10 vezes no médico? Não. Eu ia dizer exatamente isso. Não há aquele que fala, essa mãe é muito chata. Meu Deus. Muito, só que... Que a gente, enquanto mãe, fica mesmo extremamente preocupada. Então na verdade... O profissional de saúde tem que ter a sensibilidade de que, quando uma pessoa volta 2 vezes, tudo bem. 3 vezes, poxa, dá uma atenção diferenciada. Ninguém sai da sua casa para reclamar de um estado de saúde, sendo próprio, sendo de um ente querido, de um filho, ainda mais do que uma criança que está tão esperada pela família, desnecessariamente. Se ela foi 1, 2, 3, poxa, dá um pouco de atenção que algo deve realmente estar acontecendo. Tem gente que adora ir ao médico. Mas não a mãe. Esse é outro aspecto. E a mãe, coitada, hoje nesse caos da saúde pública que infelizmente nós vivemos, ela vai ficar 4, 6, 12 horas esperando porque o filho não está bem. Agora ela fala, meu filho tem câncer? Não, essa não é a função dela. Ela nem sabe. É a função nossa, de falar, realmente, seu filho não está bem, eu vou só examinar e posso palpar uma massa na barriga, não preciso nenhuma tecnologia, posso fazer um exame de sangue simples. 30% dos cânceres pediátricos são leucemia, então eu faço o diagnóstico com um exame de sangue simples, que custa R$3 na saúde, se custar, né? E isso não acontece. Um simples hemograma pode fechar um diagnóstico. Pode fazer. Esse quadro que o senhor relatou, doutor Adriano, é muito importante, né? Alguém que insistentemente procure um médico, tem aqueles que realmente procuram para ocupar o tempo. E geralmente são mais os adultos, que às vezes querem um atestado, alguma coisa assim. Né? Mas se há uma queixa frequente, essa queixa é recorrente, é a mesma queixa, vale a pena dar uma atenção, né? Eu, como médico, e já fiz pronto-socorro na minha vida também, né? O paciente voltou 2 vezes, 3 vezes com a mesma queixa, alguma coisa está acontecendo. Marcos Vinícius, e o papel do enfermeiro nesse quadro? Olha, o enfermeiro ele é um profissional
que também é capacitado para fazer um exame físico detalhado, né, no usuário, no cliente, e ele tem um papel fundamental dentro da sua capacidade de observação, de perceber os sinais e sintomas, as alterações, né? Foi dito aqui que a mãe consegue perceber as mudanças, né, orgânicas no filho, que o profissional também tem esse olhar sensível, né? Tanto na questão do acolhimento dessa pessoa que procura o serviço de saúde, quanto no olhar atencioso no exame físico, né, usando ali toda a sua capacidade, né, que ele recebe ali na sua formação, de se fazer um exame físico detalhado, né, e de se conseguir perceber as alterações no organismo do usuário, né? O enfermeiro ele tem um papel preponderante, né, também nessa detecção precoce. Acho que isso que o Marcos está falando é muito importante. Hoje, não, já há um tempo, a enfermagem tem um papel de parceiro. Então, ele vai no pronto de saúde e faz consulta só com a enfermagem. Faz consulta, faz exame físico. Então, o papel do enfermeiro, em menor escala, mas também tem papel técnico, o agente de saúde do PSF, agora é ESF, né? Isso. Programa de Saúde da Família. Todos eles estão capacitados a suspeitar. Se a gente der essa capacitação, eles vão aprender e vão utilizar. E lembrar que é uma equipe, né? Ninguém é uma engrenagem, né? E às vezes se o médico deixa passar alguma coisa, a enfermagem bem integrada fala, doutor, aconteceu isso, ou então às vezes o paciente já está dentro do hospital, aconteceu uma coisa depois que o senhor fez o exame físico, ou então a criança vomitou, a criança aconteceu algo diferente, para estar alertando o médico, e quando essa equipe funciona bem integrada, só há benefícios para o paciente. Todo mundo ganha, né? Os profissionais e os usuários. Doutor Renato. Oi. Marina Costa da Lapa, mas é Lapa lá no Rio de Janeiro. Quais seriam os primeiros sintomas de uma possível leucemia em crianças? Pois é, isso é uma coisa muito delicada. Os primeiros sintomas, em geral, são febre, de uma infecção, que a criança que tem leucemia tem uma queda de imunidade. Então, uma das manifestações mais frequentes é ter febre. Então, ela vai para o pronto-socorro com febre. Anemia, que também acontece com bastante frequência no nosso meio. E, num estágio um pouquinho mais para frente, dorose. Né? Mas a criança, em geral, a primeira manifestação é febre e anemia. Repete esse último termo que o senhor usou, por favor. A reclamação posso traduzir como a reclamação de dor nos ossos? Dor nos ossos, mas é isso que eu falo. Um menino de 14 anos, ele chega em casa dia sim, dia não, com o joelho roxo. Sim. Isso não vale, né? Porque ele está jogando bola, né? Então, mas aí se a mãe sabe ver isso, falar, isso não é normal. Né? Perfeito. Tem aquela fase também da dor do crescimento, dor do né? crescimento. Que eu me lembro que quando as minhas eram pequenas e às vezes elas acordavam à noite com dor e tudo mais, aquilo me assustava muito, mas meu pediatra sempre não, é dor do crescimento, enfim. A dor do crescimento é uma coisa mal explicada até hoje, mas ela existe. Tem criança que tem dor naquela fase do estirão, né? Começa a esticar, tem dor. E às vezes elas queixam na perna mesmo, sempre na né? perna. Dor do crescimento é sempre na perna. Os ossos longos que são mais comprometidos para essa dor, né? Mas é a criança que... Só que a moleque, não sei se é menino, tá normal, só que ele se queixa de dor. Aí é isso que cabe o papel do profissional da saúde, o seu pediatra, no caso, filtrar. Não, isso é importante. Isso não é importante. A mãe, você levou ele no pediatra para dar dor na perna. Várias vezes. Inúmeras vezes. Marcos, Nalva da Vila Maria, quantas escolas de enfermagem nível superior existem em funcionamento no Brasil? Posso responder pelo estado de São Paulo. Sim. Né? São aproximadamente 200 instituições de nível superior. No estado de São Paulo. Ok. Doutora Adriana, Mércia da Santa Cruz. Que medida o excesso de sol pode afetar o cabelo? Principalmente de homens. Olá, Mércia. O sol em exagero, ele pode promover a quebra do cabelo. Então, o cabelo é uma proteína. Se você exagera, você pode danificar essa proteína. Assim como a ação do secador,
da chapinha, essas altas temperaturas podem danificar essa proteína do cabelo. Agora, mais importante do que esse dano, porque esse dano pode ser reparado pelo próprio organismo, é o câncer que acontece no couro cabeludo, principalmente das pessoas que são mais calvas e não têm a cobertura do cabelo. Então é muito importante que as pessoas que têm poucos cabelos ou que sejam calvas, que sempre protejam o ápice da cabeça. Uma barreira física, um chapéu, um boné, é mais interessante porque nem sempre a pessoa tem o hábito de ficar reaplicando o protetor solar. Mas tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça e venha desenvolver um câncer. Eu cheguei a operar pacientes jovens com 20 e poucos anos com o hábito de raspar a cabeça. Raspa a cabeça e se expõe ao sol. Então acabou ganhando, tira toda a proteção natural e acabou ganhando um câncer de pele desnecessário. Não era nem uma pessoa calva, é uma pessoa que simplesmente tinha o hábito de raspar a cabeça. Então tem que ter muito cuidado com o sol e a relação do câncer com o sol. Quem é mais preocupado com o problema de queda de cabelo, que procura mais o doutor Adriano, o homem ou a mulher? A mulher. Por mais que a alopecia androgenética, que seja essa calvície que deixa o homem completamente calvo, e acomete também as mulheres, a alopecia androgenética não acomete só homem, acomete mulheres, e os homens muitas vezes me procuram para realizar já um transplante de cabelo. As mulheres não, as mulheres ficam apavoradas com a queda do cabelo. O cabelo é a moldura do rosto da mulher, então vocês percebem que muitas vezes a mulher pode estar gordinha, ela pode estar com a mancha na pele, mas o cabelo, ela se preocupa muito mais do que tudo isso. Então, essas alterações, e muitas vezes temos alterações de tireoide, distúrbios nutricionais e a própria química que hoje a maior parte das mulheres fazem, que é o alisamento, a tintura, tudo isso promove a quebra do cabelo e a queda do cabelo. Então, as mulheres sempre, quando há os primeiros sintomas, elas buscam, nem sempre buscam o médico, inicialmente elas procuram muitas vezes os profissionais que trabalham com cabelo, os cabeleireiros, os terapeutas capilares, para tentar resolver o problema da queda. E quando isso não é atingido, o que almeja não é atingido, aí sim procura o médico. Mas é muito importante lembrar que aos primeiros sinais e sintomas dessa queda de cabelo, busque o médico, porque o cabelo demora muito para se recuperar. Nosso cabelo cresce 1 centímetro por mês. Então, se você perde um fio que tenha 60 centímetros, por exemplo, você vai demorar alguns anos para recuperar esse cabelo. Então, aos primeiros sintomas, procure o médico. Perder um fio de cabelo, eu nunca liguei para perder um fio de cabelo, agora eu vou ficar preocupada. É importante. Mas, doutor Adriano, o homem procura uma solução imediata, demora? O caso do doutor Renato fez referência a problemas de saúde mais graves. O cabelo, a queda do cabelo não é hoje menosprezada, não? Não. Hoje, com a conscientização dos homens, eles sabem que existem tratamentos. Eu mesmo sou um próprio usuário de medicações. Eu sou de uma família de calvos, tomo remédio para o meu cabelo há 21 anos. Então, essa busca pelo tratamento é interessante, porque você, às vezes, evita uma cirurgia. Se você se tratar desde jovem, você não vai precisar de fazer um transplante de cabelo. Existe a possibilidade de se conter a queda do cabelo? Sim, hoje os tratamentos são efetivos, passam desde medicações tópicas a medicações orais, comprimidos, e também a gente, em alguns casos, realizamos aplicações intralesionais, que são injeçõezinhas no couro cabeludo, laser. Então, há terapêuticas que conseguem manter os cabelos de forma satisfatória hoje em dia. Na parte da família, o Roberto é o que ficou com a testa mais projetada, a minha, mas ele desde os 20 anos de idade e, como diria, ninguém se preocupa com isso. Mas Deixa aí, de repente, Roberto, você já está com a testa bem próxima da nuca. Quem começou a ter calvície há mais de 25 anos, aos 25 anos de idade. Isso. Há mais de 25 anos atrás, não tinha remédios que continham essa calvície de forma muito efetiva. Desses 25 anos para cá, há essa possibilidade de tratar. E as pessoas acabam se informando, até mesmo pela internet, pela televisão, pelo rádio, acabam se informando que existe forma de não ficar calvo.
Então, a cada dia as pessoas buscam essas terapias, esses tratamentos para evitar a calvície. E hoje em dia, acho que tem uma coisa interessante que está acontecendo, que assim, o homem está podendo expressar mais a questão da vaidade, né? Sim. Então, eu tenho muitos pacientes que fazem transplantes, que fazem tratamentos, né, de pele, enfim, porque tem um desejo de estarem melhores, né? Com se apresentarem certeza. de forma melhor. E a calvície envelhece muito o homem, né? Então, não vou dizer a mulher, porque ela não se permite ficar calva, ela não aceita essa situação, mas o homem, eu tenho pacientes que às vezes são mais velhos, eles buscam o transplante porque estão com atividade profissional em dia, tem uma atividade, reuniões e tudo, e uma aparência às vezes que não condiz com a sua disposição. Então eles querem se aparentar mais jovem. E o transplante de cabelo torna o paciente mais jovem, né? O fato de ficar calvo envelhece muito a fisionomia da pessoa. Marcos, como a enfermagem detecta sintomas precocemente nas crianças? Existe algum protocolo? Eu não sei de quem é a pergunta aqui, mas foi enviada há 6 minutos. Na verdade, quando você fala do câncer, você está falando de diversas, né, patologias. E para a detecção desses sinais e sintomas, você precisa de ter um olhar atento. Na verdade, o programa que a gente está fazendo, que é uma capacitação feita em parceria com a Sobop, com o Corém São Paulo Educação, é treinar os enfermeiros na detecção de todos esses sinais, né? Não existe um protocolo específico para isso, né? Mesmo porque o protocolo é um documento que é feito por diversos profissionais da área da saúde, onde você delega a outros profissionais funções que não pertencem a ele, né? Mas o enfermeiro, ele tem, sim, a prerrogativa privativa de fazer o exame físico e, com capacitação, né, na detecção do leque de sinais e sintomas correspondente aí à ampla gama de tumores e do câncer que pode aparecer, esse treinamento e essa capacitação oferecida ao profissional pode capacitá-lo, sim, a fazer a detecção precoce do câncer. A Jerusa do Cambuci manda uma pergunta aqui, um comentário que é tão confuso, Jerusa, que ela fala sobre valores e cesárea, parto natural. Para mim é muito confuso, eu não entendo o assunto. Então, Jerusa, eu não vou pedir a você a gentileza de entender que eu não consigo saber o que está escrito aqui. Então, consegui entender um pouquinho. Pois não, então se consegue... Na verdade, a Jerusa ela quis falar um pouco sobre os honorários recebidos por profissionais de enfermagem ou médicos para se fazer hoje o trabalho de parto, né? Jerusa, eu vou dizer para você que esses honorários não giram em torno do que você colocou na pergunta, né? É um pouco mais. Na verdade, o profissional médico recebe por procedimento. O profissional de enfermagem hoje, que trabalha no hospital e está fazendo partos dentro do hospital, ele é um colaborador contratado, seletista da instituição. Então, ele não recebe, né? O enfermeiro hoje que está fazendo parto dentro dos hospitais, ele não está recebendo por procedimento. Ele é um assalariado, né, como outro trabalhador qualquer. Existem os enfermeiros que fazem partos domiciliares, que daí eles têm esses honorários recebidos à parte, mas são valores superiores a esses que você colocou aqui. E o que aconteceu na Assembleia, onde se homenagearam os enfermeiros? O Corém fez maio é o mês da enfermagem, né? De 12 a 20 de maio, Semana da Enfermagem, duas datas alusivas a Florence Nightingale, que é o ícone internacional da enfermagem moderna, né? E Ana Nery, no dia 20, o falecimento de Ana Nery, que é o ícone nacional da enfermagem, né? E a gente fez esse evento, que foi um evento voltado aos profissionais de enfermagem, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, um evento político, onde estiveram presentes diversas autoridades, o vice-governador do Estado esteve lá, o Dr. Márcio França, o presidente da casa, o Dr. Fernando Capês, o secretário de Saúde, o Dr. Davi Uípia, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a doutora Fabíola de Campos Braga Matozinho, todos os conselheiros do Corém, profissionais de enfermagem, mais de 200 profissionais de enfermagem estiveram presentes lá, e a presença da nossa convidada, que foi a palestrante do dia, que foi a deputada federal, a enfermeira Carmen Zanotto, que fez uma palestra assim, muito interessante sobre o SUS, né, sobre o que a gente espera do Sistema Único de Saúde, né, sobre as questões voltadas ao subfinanciamento, hoje a falta de capacidade
receber as demandas, né, que chegam ao Sistema Único de Saúde e colocando o que se espera da 15ª Conferência Nacional da Saúde, né, que no mínimo que se espera é que a saúde seja financiada corretamente no Brasil, né? Que sejam aplicados realmente os recursos que são apontados na Constituição Federal, que seriam 10% do PIB. Né? E olha, é uma feliz coincidência. Nas quartas-feiras nós realizamos um programa aqui, o Gente que Fala Saúde. E hoje, dia 20, é o dia da enfermagem. Sim, então, dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Nossa, é uma Parabéns feliz coincidência, a todos, né? termos aqui um técnico em enfermagem no dia da enfermagem. Parabéns. Parabéns. Enfermeiro, né? Saudando os auxiliares e técnicos de enfermagem, né? Dentro da equipe de enfermagem, nós temos o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. O enfermeiro exercendo a enfermagem em nível superior, né? E o técnico e o auxiliar de enfermagem exercendo essa atividade no nível técnico. Doutor Renato, quer se manifestar? Não, eu acho que realmente é um pessoal subvalorizado. Né, dentro da complexidade do atendimento médico, do atendimento da saúde, a enfermagem sempre ficou num plano abaixo, né? E hoje nós estamos todos juntos, como o doutor Adriano colocou, é uma engrenagem. Não tem o dente, o médico é o mais importante, não, o enfermeiro é o mais importante, não. Nós temos que fazer a engrenagem rodar. Sim. E dentro disso, fazer a engrenagem rodar, infelizmente, se ganha mal. Né? Bom, isso faz parte da engrenagem. É privilégio, né? Se você for não fazer bem porque você ganha mal, não faça. Né? Porque você ganha Procura bem outra com profissão. Saúde, não vai Procura outra profissão. Até mesmo porque você está lidando com vida. Né? Com Se você não tem sensibilidade, eu acho que não é a profissão ideal. Né? Então, a área da saúde, para quem não tem sensibilidade como um ser humano, não é a profissão ideal. Quer se manifestando? Não, concordo. Acho que é super importante isso mesmo, né? Hoje a gente trabalha sempre dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Em todos os aspectos. Então, acho que é a valorização de cada um no seu papel, no cuidado do paciente, né? Nos aspectos emocionais, nos aspectos físicos, tudo isso que a gente estava falando aí sobre diagnóstico. E acho que o tratamento hoje, a gente tem que ver a coisa de uma maneira aberta. Quer dizer, eu tenho que tratar uma criança, ou um adolescente, uma menina, vai cair o cabelo, ela fica super abalada, tão abalada quanto o diagnóstico de câncer, saber que é uma menina de 16 anos, na flor da idade, vai ficar calva. Né? Então, se eu não trabalhar com a psicóloga do meu lado, uma equipe multidisciplinar, trabalhar, não é o caso de fazer um tratamento, porque isso é uma coisa que pode retornar. Que vai retornar. Né? Mas muitas vezes há possibilidades, né? Muitas vezes a gente cuida dessas pessoas pós-câncer, eu tenho bastante paciente que vem depois de fazer quimioterapia, para fazer algo para estimular esse cabelo a nascer de forma mais rápida. E há possibilidades, existem tratamentos, a gente cuida da questão nutricional desses pacientes, verifica toda a questão hormonal desses pacientes, para que o cabelo volte a se desenvolver mais rápido. Né? Eventualmente, claro, esse primeiro cabelo pode vir de uma forma diferente, pode vir com uma conformação diferente, mas ele tende a voltar à conformação original. E se você apressar tudo isso, através de muitas medicações, estimular esse cabelo, né? Tira esse paciente que muitas vezes já ficou deprimido com a história do câncer e pelo fato de ficar calvo, dessa situação mais rapidamente. Né? São dois cenários agora que o senhor coloca. Tem o cabelo, o meu, por exemplo, não volta mais, né? Mas quando há um tratamento específico como esse que o Dr. Renato se referiu, aí há um outro tratamento para que se retorne de forma mais rápida o cabelo. O crescimento do cabelo. Isso, o cabelo consegue, nós conseguimos estimular esse cabelo e fazer com que esse cabelo se desenvolva de uma forma mais efetiva e mais rápida. Ok. Doutora Vânia, tem um assunto específico para a senhora que em 2 minutos a gente não vai conseguir abordar. Então, vou pedir a tua gentileza de aguardar que a gente vá para o intervalo. Com e depois certeza. A gente se refere a isso. Podemos entrar em contato com o doutor Letísio? Doutor Letísio, o senhor já está próximo aí, doutor Nelson Letísio, que é cirurgião plástico e participa do nosso Gente que Fala. Doutor Letísio, boa tarde. Alô? Alô? O intervalo e voltaremos com o Dr. Letísio no nosso Gente que Fala dentro de instantes.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Dr. Nelson Letísio, boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Zé Compé. Agora está tudo em ordem. Doutor Letísio, o que é ritidoplastia, por favor? Ritidoplastia, Zé Compé, vem do grego, né? Rítides, em grego é ruga. Então, na teoria, esse nome é assim, a plástica das rugas. Mais ou menos isso, né? É um tratamento facial que a gente faz, uma cirurgia facial, para dar uma aparência mais jovial para o paciente, né? Você não rejuvenesce ninguém, você deixa uma aparência mais jovial. Mas é muito interessante, Zé Compé. O foco principal desse tipo de cirurgia é que você faça uma aparência mais jovializada sem que você deixe estigma cirúrgico, principalmente nas pálpebras. As pálpebras são mais ou menos um fator assim determinante de um resultado natural ou de um resultado mais artificial, principalmente a pálpebra inferior. Uma retirada um pouco mais excessiva de pele, você pode causar, vamos dizer, o que a gente chama de uma iatrogenia. Ou seja, fica aquele olho um pouco mais aberto, se fica muito aberto, você pode ter um problema de lubrificação, principalmente da córnea, né, que ela é nutrida por imbibição. Então, é uma cirurgia muito interessante, uma cirurgia bastante recomendável, que você pode fazer da terceira década até praticamente a 8ª década de vida, porém, ela deve ser respeitada como tal, dentro de um limite de bom senso, de naturalidade, que você consiga tirar, vamos dizer, jovializar um pouco mais o paciente, deixar com um aspecto mais tranquilo, mais assim, tirar um pouco dos estigmas que o tempo vai causando, como bolsas palpebrais, excesso de pele na pálpebra superior, por genética, às vezes, um pouco de gordura no inframentoniano, que é o papinho. Isso você consegue dar uma aparência bastante mais agradável no paciente, sem deixar estigma. O importante de tudo isso é que você faça um procedimento com aspecto natural. Essa é a grande recomendação, assim, entende? Que o paciente procure um cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que faça uma cirurgia com um aspecto bastante natural, porém deixando uma paciente mais jovializada, com uma aparência mais jovem um pouco. Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zé Compé. Saúde e paz para todos aí. Conosco hoje, dermatologista, doutor Adriano Almeida, o enfermeiro Marcos Vinícius de Lima Oliveira, o oncologista Renato Melaranho, pronunciei corretamente, doutor Renato, e a psicóloga doutora Vânia Calazans. A senhora é especialista em hipnoterapia cognitiva. Isso. Onde isso atua quando existem problemas de obesidade? Bom, eu vou te explicar
pouquinho antes da hipnoterapia cognitiva para a gente situar. Tá? Por favor. Eu sou psicóloga clínica e eu trabalho na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Você, no começo, perguntou para mim, você vai me explicar? Então, eu vou te explicar. Sim. Então, basicamente, a terapia cognitiva, explicando de uma maneira muito simplista, ela trabalha numa tríade: pensamento, emoção, comportamento. Então, o pensamento está sempre vinculado a uma emoção e isso gera um comportamento. Então, eu uso a hipnose, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu uso como um instrumento para me facilitar o tratamento. Tá? Então, assim, a hipnose ela é um estado alterado de consciência. A gente trabalha entre o sono e a vigília. Nesse contexto, a gente trabalha com a imaginação. Hipnose é sugestão. Tá? Eu te dou uma sugestão. Basicamente, o paciente em hipnose ele está num estado de relaxamento profundo. Nessa condição, eu consigo te dar uma sugestão, o cérebro recebe essa sugestão como realidade e você tem uma resposta fisiológica. Tá? Então, a partir disso, eu consigo algumas modificações que me facilitam o tratamento. Então, eu vou situar tudo isso que eu falei. Eu já estou gostando da ideia, já estou achando maravilhoso o tratamento. Por exemplo, em relação à obesidade, tá? Sim. Você diz assim, a gente estava conversando isso antes do início do programa, então você diz assim, eu não resisto a um doce. Esse é um pensamento. Esse pensamento te leva a uma emoção. Né? Se você quer resistir ao doce, você fica frustrado, você fica triste, você fica com raiva. Como você pensa que você não resiste, você vai comer o doce, que é o comportamento. Certo? Sim. Então, é aquela tríade que eu te falei. Doutora, é bom. É bom. Aonde entra a hipnose nisso? Sim. Eu posso fazer uma técnica desde que o paciente queira, porque Sim. em hipnose você não faz nada que você não queira. Então, eu posso fazer uma técnica para fazer com que esse paciente se veja resistindo ao doce. A hipnose é mais ou menos como um sonho. Quando você sonha, o cérebro entende que aquilo que está acontecendo é real. Então, por exemplo, se a criança sonha que está fazendo xixi, ela faz xixi na cama. O corpo responde fisiologicamente. Você sonha que fez as pazes com uma namorada, você se sente feliz. Né? Então, o corpo responde fisiologicamente. Isso acontece na hipnose. Então, eu coloco a pessoa numa situação onde ela consegue olhar para um doce e dizer, não quero, né? Não estou com vontade, recuso o doce, enfim. Isso fica como um registro cerebral, uma nova memória, está lá, no inconsciente. Aí, numa situação real, ela vai ver o doce e vem essa sensação de não quero. Tá? Ela não vai comer. O que vai acontecer? Aí entra a terapia cognitiva. Por isso que eu falo assim, a hipnose por si só, ela não resolve o problema. Sim. Porque a hipnose ela é sugestão, ela tem um prazo de duração. Mas aí você entra com as questões da terapia cognitiva. Então, ela vai pensar, poxa, né, consegui não comer esse doce. Ela vai se sentir feliz. Ela não vai comer o doce. Com o tempo, o organismo vai ficar menos dependente do açúcar. Né? Então, uma coisa leva a outra. Né? Então, vai fortalecendo um novo comportamento. A gente Quando a senhora tem prazo de validade, doutora? A sugestão hipnótica, ela é muito relativa. Eu posso ficar sugestionado uma semana, você um mês, o outro um ano. Por isso que a gente precisa de outros recursos para fortalecer a sugestão hipnótica. Então, por exemplo, hoje a gente usa a hipnose dentro de uma equipe multidisciplinar ou com outros recursos. O Hospital das Clínicas, por exemplo, trabalha com dor. Né? Então, você pega o paciente com dor, ele vai ter o fisioterapeuta, o neurologista, enfim, uma equipe toda trabalhando com ele, mas a dor você minimiza. Com câncer, né? O AC Camargo, ele tem um trabalho muito interessante com crianças. Eles usam a quimioterapia, eles associam com um super-herói. Né? Eles não usam a hipnose, mas eles lançam mão da questão da imaginação da criança. Então, eles associam que aquele super-herói está destruindo as células do câncer. A criança toma a quimioterapia acreditando naquilo.
né? É uma forma de sugestão A senhora retrata um quadro e eu tinha feito a pergunta sobre obesidade. Então, eu imagino que se eu passar por uma sessão de hipnose, eu vou emagrecer, eu não preciso mais fazer exercício. Não. Eu Não. estou achando uma maravilha. Exatamente. As coisas, né? Exatamente. Já estou achando uma É ao maravilha. contrário, ela vai fazer gostar do exercício, gostar da Exatamente. dieta. Você vai Acho que conseguir seu objetivo melhor, né? Com a hipnose, com o A gente- exercício. você vai sofrer A menos. grande maioria das pessoas, quando vem procurar esse tratamento, elas vêm com uma ideia de mágica. Eu sempre deixo muito claro que não. Que é essa que eu É coloquei? Exatamente. É um processo. gostei é mais, um não. tratamento. Então, assim, por exemplo, se você não pratica atividade física e você tem o desejo, porque você precisa desejar, né? Sim. Passar a fazer atividade física com prazer, então a gente vai usar a hipnose para facilitar isso, né? Você vai Eu se fiz, ver... eu usei a ironia, mas é correto as pessoas que a procuram achando que a hipnose vai resolver o problema. Sim, mas a hipnose por si só não resolve, né? A gente precisa colocar isso dentro de um contexto. Então, ela vai adquirir novos hábitos, ela vai aprender a preferir alimentos mais saudáveis, né? Eu falo sempre que esse Ela é tratamento... capaz de realinhar o cérebro, posso Pode dizer estar assim? sugestionada a coisas boas. Ela pode ser sugestionada a fazer o exercício, a se alimentar adequado. Isso é perfeito. Eu sempre digo que esse tratamento funciona porque ele está baseado na questão do prazer. Sempre que você começa uma dieta, vem um pensamento, né? Estou privado de tudo que é bom. Sim. Não vejo a hora de emagrecer tudo que eu quero para voltar a ser feliz. Ou seja, comer tudo que eu comia, tomar cervejinha, ir para o churrasco e comer aquela quantidade toda, né? Então, assim, o que a gente vai buscar nesse tratamento? Que a pessoa passe a ter prazer em se alimentar de forma saudável. Ela vai comer a picanha, vai tomar cervejinha, enfim, mas dentro de uma condição saudável, moderada, aprendendo a fazer compensações. Bom, então você passou o final de semana a comer um churrasquinho a mais e tal. Na segunda-feira, você vai fazer um pouco mais de atividade física, né? Vai fazer a compensação. Tem uma pergunta aqui, se dirige a todos, né? Ao doutor Adriano, doutora Vânia, ao Marcos Vinícius, doutor Renato, é do Jaime do Jardim Bonfilholi. Como deve proceder o paciente quando a segunda opinião médica é divergente da primeira? Pergunta o Jaime. Eu acho que ele tem direito a uma terceira opinião médica, Sim, sim. se as coisas foram mais conflitantes, ou abrir o jogo com os médicos. Olha, tem dois que eu acho que é mais. Eu tenho duas opiniões. Vamos discutir qual que para mim, qual que é a minha. Sim. O que seria melhor para mim? Quando o doutor Adriano ele falou, a tua calvície vai aumentar. Eu não gosto desse Então, diagnóstico. Aí você pode dele. ouvir outro que talvez repita a mesma coisa, recebo né? isso todo dia no consultório, né? Então, a boa parte dos pacientes chegam até mim e falam assim, ó, o senhor é a última cartada. Se o senhor não resolver, ninguém resolve. Então, e às vezes já vem com diagnósticos de outros colegas. E muitas vezes vale a pena você, como médico, perguntar o que foi feito de exames nesse paciente, qual foi o método que foi usado para aquele diagnóstico, conversar com ele. Eu acho que hoje não há necessidade de você mascarar, você não está num altar e o paciente lá embaixo. Não, você está muito... Você tem que se aproximar do paciente. Eu acho que isso mudou bastante, né, ultimamente. Porque antes tinha essa sensação mesmo, né? O paciente ficava constrangido. Isso. E aí, quando você abre o jogo com ele, fala assim, nós vamos fazer exames em você, eu vou fazer o seu exame físico, nós vamos fazer exames laboratoriais. E se for necessário, no meu caso, eu faço até uma biópsia, para ter uma certeza diagnóstica. Até mesmo porque muitos pacientes vão ter um diagnóstico, se tem uma queda de cabelo, cicatricial, por exemplo, que não vai nascer mais cabelo, ele precisa desse diagnóstico, porque ele vai ter essa doença para sempre. Ela vai ter um tratamento, mas não vai ter uma cura. Então, ele precisa saber o que tem de verdade. Não pode ser a minha opinião e a opinião do Dr. Renato diferente da minha. Tem que ser uma opinião única, ela tem que ser sólida, né? Então, quando você explica tudo isso para o paciente, você traz seu paciente para você. Ele acredita em você porque você vai mostrar que o que você está pensando, que as suas hipóteses diagnósticas são verdade. E aí sim você vai conseguir tratar ele de forma adequada e
e infelizmente para mim acaba ganhando o paciente. Marcos Vinícius, aí eu chego para você e falo, ó, esse médico aqui falou que eu vou ficar careca, eu não gostei dele. Qual é o papel do enfermeiro? Mas aí a gente tem que trabalhar também a questão da aceitação, Sim, né? sim. A aceitação do usuário, do cliente, né? Hoje, eu estava aqui ouvindo vocês falarem, eu estava pensando aqui que a pessoa tem muito acesso à informação hoje. Quando ele vai procurar o profissional da saúde, ele já fez a pesquisa dele, Já já se consultou o municiou Dr. de uma Google. série de informações. Dr. Google. Ele não vai chegar lá naquela posição, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra. A palavra antiga era paciente, né? Sim. Que era o camarada que acreditava em tudo, que ficava ali pacientemente esperando, Passivamente, né? né? Passivamente, aguardando os resultados do tratamento. O camarada hoje ele é cliente, ele tem uma relação prestador de serviço-cliente. Então ele busca a informação antes de procurar o profissional, né? E o profissional da saúde hoje ele tem que se colocar numa condição de estar preparado para ser questionado, né? E de ser didático, muitas vezes, Claro. para esclarecer as dúvidas do seu cliente, porque eles perguntam, sim, eles têm a razão deles, e hoje, tanto o usuário do Sistema Único de Saúde quanto os clientes particulares, eles questionam muito, e o profissional da saúde ele tem que estar preparado para responder esses questionamentos. Eu trabalho com medicina privada apenas. Então, eu, como professor, já tenho o hábito de estar explicando isso muito para um médico. Então, o fato de você explicar de uma forma adequada para o paciente é muito interessante, porque é o que ele falou, esse paciente já buscou isso, ele já sabe das doenças, já às vezes viu uma matéria sua, escutou você no rádio, e aí ele vem te questionar. E o médico que não tem essa paciência para explicar para o paciente, acaba sendo um médico que não tem essa boa relação com ele. Né? Você sabe que em psicologia a gente fala muito em psicoeducação, porque as doenças psíquicas, muitas vezes, elas trazem uma preocupação muito grande, né? E quando você psicoeduca, ou seja, você conta para ele o que é que ele tem, né? Só o fato dele entender do que se trata aquela doença já é terapêutico. Né? Então, assim, isso é muito importante mesmo, né? A pessoa ter a noção, porque o paciente trabalha muito com a fantasia, com o medo. Sim. Né? E quando aquilo está claro, fica muito mais fácil você lidar com os dados de realidade. Só Doutor para Renato. complementar, eu acho que isso é positivo. Quer dizer, esse é um ganho dessa informação, mesmo que a informação que o Dr. Google tem coisas muito catastróficas, né? Sim. Porque você acha de tudo. Mesmo no que a Google, né? informação não seja o que eu Mas gostaria ele de... traz com uma dúvida, isso te abre um campo Perfeito. de explicar, que é muito positivo. Ou se ele vai em outros colegas, no caso da oncologia pediátrica em São Paulo, os colegas são, no geral, muito bons, e às vezes o tratamento A e eu tenho o tratamento B são muito parecidos, ou com alguma discrepância, você explicando quais são as diferenças, quais são as vantagens e desvantagens, o paciente fica resolvido, que é isso que a doutora Wanda está falando, ele fica bem, e ele vai fazer a opção. Então explica o que é a PET terapia. A PET terapia Que projeto é esse? não é uma terapia, né? Começa por aí, né? Porque cachorro não sabe fazer medicina, né? Então eu entendo e acho bacana todas as possibilidades de você melhorar a qualidade de vida de um paciente. Lançar mão de todos os recursos. Todos os recursos. A criança gosta de um cachorro? Gosta. Então é legal que o cachorro vá visitá-la no hospital? É ótimo. Desde que seja esse cachorro limpinho, bonitinho, arrumadinho, é ótimo. As crianças ficam vacinadas, tudo bonitinho. É bacana, é bacana. Dá um banho nele, Dá um põe a banho, gravatinha isso é nele e feito, leva. isso é feito. Ele toma banho o dia antes, é tudo organizado. Sim. Né? Mas não dá para chamar de terapia. Né? Perfeito. A doutora Vânia, que é psicóloga, não vai querer se comparar a um cachorro, né? Não, mas é Mas eu acho que terapêutico, né? eu acho que é terapêutico na muito medida bom. A que- criança fica feliz, Fica feliz. ameniza a internação. Então é bom. Doutor da Alegria, muito bom. No meu conceito, melhor ainda. Mas é bom. Então, todas essas práticas que se faz para dar um conforto, uma coisa para a criança, é Porque muito legal. O cachorro, o animal, né? A criança estabelece com ele um vínculo vínculo afetivo imenso. muito grande, né? Então, assim, é uma troca ali muito intensa de emoção, né? Ao mesmo tempo que ela cuida, ela é cuidada, né? Porque ela recebe todo É aquele, verdade. aquele acolhimento do animal, né? Então, Isso- psicologicamente isso traz... Independente, né? Nós, né, que temos bichinhos de estimação, a gente se apaixona, mesmo não estando sensibilizado. Imagina uma pessoa que está doente. Não, então, né? às vezes tem uma série de dogmas da oncologia pediátrica. A criança fica com a imunidade baixa, põe o cachorro da porta para casa, para a rua. O cachorro que ela tem desde que ela nasceu.
tem que parar, tem que pensar, porque o quanto isso agride uma criança que já está internada, já perdeu o cabelo, tudo, e chega em casa, o cachorro foi para a rua. Sumiu. Então, quer dizer... Não, isso é terrível, É né? terrível. Então, quer dizer, fala, é errado. Né? Ele não precisa dormir na cama, como ele dormia, mas ele tem que ser exterminado, a gente sumido. te vê, né? Às vezes Né? a pessoa chega, ó, tô com uma coceirinha, aí a mãe quer dar o Quer dar o cachorro embora, cachorro. quer dar o gatinho embora, e fala, olha, doenças de pele do ser humano são um pouco diferentes, geralmente não transmite do animal para o ser humano, e quer se desfazer de um bichinho que a criança é apaixonada. É né? verdade. Então, Doutora eu acho Adriana. muito bom do ponto de vista que a doutora Vânia colocou, mas chamar de terapia é complicado. Né? Doutor Adriano, existem cuidados especiais para a mulher no período de gravidez com relação a cabelo e pele? Sim. A Rayala, se eu não faço essa colocação para o No- senhor aqui... ela te mata, né? No período da gravidez, geralmente o cabelo fica muito bonito, né? Porque tem um nível de hormônio feminino muito alto. Então, tanto o cabelo quanto a pele fica bem bonito. No puerpério, né, no pós-parto, geralmente há uma queda muito grande do cabelo. Muitas vezes, por deficiências nutricionais, a mãe dividiu todos os seus nutrientes para a formação desse bebê. Então, às vezes, ela está com deficiência de ferro, deficiência de zinco, ácido fólico, e que isso até os obstetras tendem a suplementar durante a gravidez, mas às vezes não chega a ser tão efetivo, né? Então, é interessante que muitas vezes cuide da alimentação, se for necessário, usar nutricosméticos, que são vitaminas mesmo para o cabelo, para suplementar essa mãe. É interessante as hidratações nesse período, porque o hormônio feminino diminui, a hidratação do cabelo diminui. Então, é muito importante cuidar desse preocupação é cabelo no pós-parto. pós-parto, né? Então, durante o parto, geralmente o cabelo fica muito bonito e a pele também, mas o pós-parto vale a pena cuidar. Marcos Vinícius, um assunto específico e delicado com relação à violência. Assunto importante, assunto delicado, né? Nós estamos aqui Porém, está fazendo em pelo menos 3 categorias da equipe multiprofissional da saúde. Quem já esteve em hospital e nas outras instituições sabe que a violência é um problema recorrente, né? A violência hoje contra a enfermagem, ela se mescla com a violência contra a mulher, né? 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres, né? E nós estamos tomando alguns posicionamentos e algumas medidas, né, frente aos casos de violência que têm chegado na mídia. Na verdade, a violência esteve presente desde sempre, né? Ela tem piorado à medida de que aumenta a demanda dos usuários nas unidades de saúde. Muitas vezes o usuário acaba não recebendo aquele tratamento digno que ele gostaria de receber. O que é mais comum? A pessoa que procura algum atendimento médico e fica indignado com o tratamento que recebe, fica indignado porque não obteve resultado. O que é mais comum? Olha, eu li algumas pesquisas, né? Eu estive lendo pelo menos 3 pesquisas recentemente, e os pacientes se queixam muito do tempo de espera que eles ficam esperando quando eles chegam a uma instituição, né? Do que eles encontram lá. Né? Então, eles acham indigno o que eles encontram, eles não gostam do cheiro do lugar, eles não gostam da superlotação do lugar. Isso é motivo de ato violento? Na verdade, a gente precisa de analisar esse problema nas duas pontas, do ponto de vista do profissional e do ponto de vista do usuário. Nada justifica a violência. Sim, sim. Né? Se a gente analisar também a definição... Estou abordando o aspecto do profissional de saúde que está exposto. O profissional de saúde, hoje, ele está exposto. Os médicos estão expostos, os enfermeiros estão expostos, os técnicos e auxiliares estão mais expostos ainda. Por quê? Porque a enfermagem é a profissão que fica mais próxima ao usuário e ao doente quando ele procura o aparelho, as instituições de saúde. Né? O que acontece é que, nesta insatisfação, né, tenta imaginar um pai ou uma mãe que leva o filho a uma instituição de saúde e não encontra ali acolhimento, não encontra profissional para atendê-lo. Isso vai gerando uma insatisfação dentro do usuário, que ele acaba descontando no primeiro profissional que chega perto dele para prestar cuidados. Na verdade, a enfermagem está ali, os profissionais de enfermagem estão ali para atender a população, não é responsabilidade
dos profissionais da equipe multiprofissional de saúde, e especificamente o que me diz respeito dos enfermeiros, do técnico e dos auxiliares de enfermagem, a demora no atendimento. Não é nossa responsabilidade. Os gestores públicos precisam de ter um olhar atento para isso, e os gestores também das instituições particulares precisam de ter um olhar atento para esse problema. Por quê? Porque eles são os responsáveis, né? O que está faltando para que a instituição atenda de forma correta o usuário? O que está faltando para que esse usuário se sinta acolhido? O que está faltando para que as pessoas sintam que elas estão sendo bem atendidas dentro dos aparelhos de saúde, né? A enfermagem é uma profissão técnica, mas onde nós discutimos isso aqui hoje, existe o compromisso de cuidar da saúde das pessoas que chegam ali buscando a nossa prestação de serviços, e existe, então, aquela disposição já de você cuidar do usuário, de você prestar ali todo o atendimento necessário para que ele seja atendido nas suas necessidades afetadas naquele momento. Dentro desse viés, nós desenvolvemos, neste ano, uma campanha que foi o projeto Obrigado.org.br, que foi um projeto feito para sensibilizar a população da importância do trabalho da enfermagem, de se lembrar, de se agradecer ao profissional de enfermagem pelo trabalho que muitas vezes é feito, né? Muitas vezes o paciente, ou o cliente, o usuário, ele fica internado, quando ele vai embora, né, que ele recebe a alta. Ô, doutor, médico, né? Muito obrigado, o senhor foi sensacional. E o profissional de enfermagem muitas vezes fica relegado a segundo plano. O camarada que ficou ali, né, 24 horas por dia ao lado do cliente, né? E essa campanha foi muito legal. Ela ultrapassou as fronteiras do estado de São Paulo. Tem gente mandando depoimentos do Brasil inteiro. Na verdade, você acessa um link, você escreve um depoimento. Nós estamos no finalzinho. Qual é a forma de entrar em contato, Marcos Diniz? Tem um link específico? www.projetobrigado.org.br. Entra lá, deixa o seu depoimento, agradeça, participe. Muita gente já participou. Muito interessante você sensibilizar as pessoas, né, da importância do trabalho de todos os profissionais da equipe multiprofissional da saúde, mas em especial o trabalho dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares. Parabéns pelo dia 20. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Doutor Renato, foi muito bom tê-lo aqui. Tem uma forma de entrar em contato com o senhor? Entra pelo site da SOBOP, www.sobop.org.br. Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, SOBOP, não é? Doutor Renato Melaranha. Isso. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Oportunidade. Doutor Adriano, eu preocupado com meus cabelos que se foram, como eu entro em contato com o senhor? Pode entrar pelo site www.doutoradrianoalmeida.com.br e eu gostaria de parabenizar todos os profissionais da enfermagem. Um abraço, grato por ter vindo. Doutora Vânia Calazans, tem uma forma de entrar em contato com a senhora? Pelo meu site, www.vaniacalazans.com. As pessoas podem mandar perguntas que eu respondo com prazer. Agradeço a gentileza também de ter participado do nosso Gente que Fala, que tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.